Quando a tecnologia se torna muito avançada, parece ser mágica, conforme apontado por Arthur C. Clarke. Tudo o que escapa à compreensão humana é visto como algo mágico. As construções arquitetônicas incríveis feitas pelos antigos egípcios ainda despertam admiração por seus métodos de criação. Os segredos por trás delas permanecem desconhecidos para nós até hoje. Contudo, temos certeza de que eles empregaram a geometria como parte desse processo. A geometria está presente em cada canto do mundo natural, e foi isso que os egípcios escolheram incorporar. Mesmo estudiosos contemporâneos não foram capazes de decifrar completamente os padrões geométricos que foram entrelaçados nas estruturas milenares, integrando elementos de física e biologia. Agora, especialistas estão demonstrando um interesse intenso em explorar textos e estruturas antigas, pois acreditam que tais elementos podem conter insights cruciais para o progresso da espécie humana. As chaves para o futuro parecem estar ocultas no passado. Bem-vindos ao Curiosidades e Descobertas. É o momento de embarcar em uma jornada de exploração. Para os antigos egípcios, a utilização da geometria desempenhava um papel crucial na realização de levantamentos de terras, uma medida necessária para assegurar a posse das áreas agrícolas, dadas as inundações anuais do rio Nilo na região. Contudo, esse entendimento vai além de meros pontos e linhas para os egípcios antigos. Especialistas ficaram admirados ao desvendar padrões e medidas que os engenheiros e arquitetos daquela época não deveriam possuir conhecimento sobre. Os egípcios dedicaram estudos minuciosos às estruturas de plantas, animais, cristais e objetos naturais, buscando discernir a harmonia intrínseca existente nessas formas. Isso os levou a adotar uma geometria de natureza sagrada, onde relações harmoniosas entre figuras geométricas eram consideradas em sua totalidade. A própria natureza segue uma sequência semelhante ao nosso redor, demonstrando essa harmonia intrínseca. Na mitologia egípcia, o deus Thoth é representado nos hieróglifos com a forma de um homem que tem a cabeça de um íbis ou de um babuíno. Thoth é venerado como o deus da sabedoria, dos hieróglifos como forma de escrita, da magia, do julgamento e da ciência. Seu papel na narrativa mitológica do Antigo Egito é de extrema importância, pois ele era considerado o guardião do equilíbrio do universo, simbolizado pelo seu lugar sobre o arco solar de Ra. Além disso, é até atribuída a ele a responsabilidade pelo cálculo da posição das estrelas, do céu, da terra e de tudo o que compõe essa vasta realidade cósmica. Thoth também é reconhecido como o pioneiro da astronomia, astrologia, numerologia, matemática e geometria. É sugerido que ele transmitiu esse conhecimento avançado para os egípcios, uma hipótese respaldada pela análise dos papiros desenterrados em escavações, conhecidos como os papiros matemáticos do Antigo Egito. Dentre esses registros, destacam-se dois papiros amplamente conhecidos, o papiro matemático de Hind e o papiro matemático de Moscou. Ambos apresentam desafios complexos de álgebra e geometria, envolvendo cálculos relacionados às pirâmides. Isso levanta a possibilidade de que esses cálculos possam ter desempenhado um papel na preservação das pirâmides de Gizé, graças à aplicação de uma geometria precisa e medidas exatas. As pirâmides são vistas como uma fusão de magia matemática e geometria, intrincadamente entrelaçadas em todos os aspectos da Terra. A ponta afilada representa a trajetória em direção a níveis superiores, enquanto a base inferior simboliza o alicerce terreno. Cada pirâmide é considerada uma forma geométrica sagrada, e os construtores egípcios incorporaram o princípio da ressonância harmônica durante a construção das pirâmides, estabelecendo uma ligação entre as harmônicas e vibrações do planeta. As pirâmides são posicionadas de tal forma no cosmos que há uma conexão deliberada entre as constelações de Órion e Sírius. O corredor meridional da Câmara do Rei é cuidadosamente alinhado para direcionar o olhar para a constelação de Órion, que simboliza Osíris, o juiz e soberano do mundo subterrâneo. Até mesmo as entradas das câmaras da rainha assumem uma forma triangular, enquanto os corredores voltados para o sul nas câmaras da rainha apontam para a estrela mais luminosa do céu, Sírius. Os materiais selecionados para a construção das pirâmides, o calcário e os cristais,
foram escolhidos por sua capacidade de vibrar na mesma frequência da Terra. Isso gerava um efeito piezoelétrico que simbolizava os poderes enigmáticos da Terra. Esses materiais usados nas pirâmides podiam ser encontrados tanto na natureza quanto no cosmos. A geometria sacra encontrada na Grande Pirâmide de Gizé é vista como uma representação em escala da Terra, da Lua e do corpo humano. A própria pirâmide revela a circunferência equatorial e o raio polar do nosso planeta. Se multiplicarmos a altura da pirâmide por 43.200, obtemos o raio exato da Terra. Da mesma forma, quando multiplicamos o perímetro da base pelo mesmo número, alcançamos a circunferência equatorial da Terra. Uma das características marcantes é a presença da geometria sagrada e do padrão de luz da espiral dourada. Essa espiral deriva da proporção áurea, conhecida como Φ, que se manifesta na própria arquitetura da Grande Pirâmide. A forma interna da estrutura revela a presença da proporção áurea, que é manifestada na Câmara do Rei. Essa câmara não está precisamente centralizada na pirâmide, mas deslocada em 16 graus e 15 minutos em relação ao centro. Essa posição foi deliberadamente adotada para sintonizar uma onda portadora capaz de permitir a conexão com dimensões superiores, como o plano astral. A origem da palavra astral remonta à raiz aster, que significa estrela, a origem da luz. Assim, a arquitetura da pirâmide operava como uma espécie de antena, uma ligação com as estrelas ou o plano astral, um reino que acredita-se ser povoado por seres celestiais e espíritos. Dentro das crenças contemporâneas, esse conceito pode ser associado ao que muitos considerariam como uma representação do paraíso. Assim, é plausível considerar que os antigos egípcios estavam cientes de que a alteração da configuração da pirâmide poderia modificar a ressonância da estrutura, sintonizando-a para atuar como um portal em direção ao plano astral. Este portal era concebido como um catalisador de energia para rituais de grande importância. No documentário The Pyramid Code da Netflix, lançado em 2016, arqueólogos e teóricos argumentam que os antigos egípcios tinham o objetivo de acessar uma forma mais revitalizante de energia na Grande Pirâmide. Diversos relatos daqueles que ousaram escalar a Grande Pirâmide indicam pequenas, porém perceptíveis, oscilações energéticas, sensações de formigamento nas extremidades corporais e até mesmo incidentes de choque elétrico. No cenário atual, escalar até o topo da Grande Pirâmide é proibido. Contudo, no final do século XIX, um inventor britânico de nome Sir William Simmons logrou chegar ao cume da pirâmide. Em seu relato, ele descreveu como, ao estender a mão com os dedos afastados, seus ouvidos captaram um som agudo. Pouco depois, ao celebrar com um gole de vinho, experimentou um choque elétrico nos lábios ao tocar na garrafa. O documentário sugere que essas eram pirâmides de energia criadas para conduzir energia ou alterar frequências sobre grandes áreas de terra. O único elemento que faltava para que a Grande Pirâmide de Gizé funcionasse como uma usina de energia era uma fonte de energia, o que explica por que os antigos construtores da Grande Pirâmide tiraram vantagem da água no Planalto de Gizé. O Planalto de Gizé, onde as pirâmides estão localizadas, está cheio de canais de água subterrâneos. Isso significa que o fluxo de água de alto volume que passa por essas cavidades subterrâneas é capaz de gerar uma corrente elétrica. Até mesmo a forma da própria pirâmide leva alguns a acreditar que usinas de energia baseadas em pirâmides foram e são possíveis. Ainda assim, há muitas perguntas não respondidas em relação às várias teorias sobre como eles teriam alcançado esse processo. As pirâmides também atuam como símbolo da trindade vida, morte e renascimento. Como muitos consideram que as pirâmides foram construídas como câmaras funerárias para auxiliar os espíritos dos falecidos em suas jornadas para a vida após a morte. Outras trindades incorporadas na forma da pirâmide são mente, corpo e espírito, além do passado, presente e futuro, conectando-se profundamente a todos os aspectos naturais do universo. A natureza que nos cerca também segue essa relação harmoniosa, uma progressão natural conhecida como a série de Fibonacci.
No entanto, essa sequência já existia muito antes do cientista Fibonacci, então muitos começaram a chamá-la de série de somatórios. Esse é um sistema egípcio antigo que é progressivo por natureza, onde você começa com os dois primeiros números, 2 e 3, e depois soma o total ao número anterior, continuando assim. A série de somatórios é vista na natureza em forma do número de sementes em um girassol até o crescimento de uma concha de Nautilus. É impressionante saber que os antigos egípcios possuíam tal conhecimento, e isso fica bastante evidente quando se observam os planos de suas tumbas e templos, onde a série de somatórios foi aplicada nas dimensões dos monumentos egípcios antigos. Retornando ao deus egípcio Thoth, em um livro dos líbios chamado A Sátira e o Símbolo, Thoth é considerado um mestre dos números em Karnak. O livro explica que os egiptólogos estão cientes da representação hieroglífica de um princípio geométrico sagrado em uma parede do templo, mas não compreendem sua importância. Os mestres designers usavam uma rede de fundo para dispor as figuras na parede do templo, mas a finalidade da rede não era apenas auxiliar na disposição das figuras, ela também possuía um componente vibracional de grande significado. Thoth também era considerado o iniciador da cultura espiritual no Antigo Egito, e está associado a todas as tradições espirituais que explicam que somos seres conscientes e espirituais vivendo em um mundo físico, em um corpo físico, sem lembrança de quem somos e de como chegamos aqui. Isso completa o círculo, mostrando que o processo de criação está conectado à geometria sagrada. O processo de transição da singularidade pode ser visto na figura de Thoth, que está esticando a corda para criar espaço, atuando como um recipiente no qual seres conscientes evoluem e alcançam um estado de desenvolvimento superior. Nas mãos de Thoth, também vemos o Ankh, uma figura importante na geometria sagrada, conhecida como a chave da vida. De acordo com especialistas, o Ankh era utilizado na arte e na escrita egípcia para representar a palavra vida, e por extensão, se tornou um símbolo da própria vida. O Ankh era usado como um sinal triliteral, representando 3 consoantes. Era um dos motivos decorativos mais comuns no Antigo Egito, e também era usado por culturas vizinhas. Egiptólogos interpretam o Anka como um símbolo abstrato, mas alguns especialistas acreditam que há mais nele, que ele agia como um emissor geométrico para acessar poderes superiores. E você, o que pensa disso? Os antigos egípcios eram mais avançados do que nós? Deixe sua opinião nos comentários. Mas antes disso, certifique-se de se inscrever no canal Curiosidades e Descobertas, pois juntos vamos explorar.